Na narrativa da turbulenta economia argentina, um novo personagem surge, Javier Milei, que assumiu a presidência em meio a um mar de dificuldades. Essa história gira em torno de enormes quantias de dólares e a luta desesperada pela estabilidade econômica. A administração do ex-presidente Donald Trump estava disposta a aventurar-se em um acordo de 20 bilhões de dólares com a Argentina, uma questão que deixou muitos se perguntando, por que Milei precisaria de tanto dinheiro? A resposta a essa inquietante pergunta está intimamente relacionada à economia argentina, em um cenário onde a moeda local, o peso, parecia estar à beira do colapso. O peso, que já valia 13 centavos de dólar em 2010, agora mal chegava a 0,07 centavos. O país, sob a liderança de Milei, estava prestes a enfrentar uma eleição intermediária crítica e a pressão estava crescendo. A moeda argentina não só era frágil, mas sua história estava repleta de desastres financeiros que ecoavam por gerações. Por mais de um século, a Argentina tentava corrigir os erros do passado e muitas vezes recaía nas mesmas armadilhas. Após 1929, a decisão de abandonar a convertibilidade trouxe um ciclo contínuo de crise. O peso, que já teve sua época de glória, ficou preso em uma cinta de incerteza, e a população sentia o peso dessa instabilidade na pele. Durante décadas, a inflação crescia de forma voraz, atingindo níveis alarmantes, com uma expectativa de 292% em 2024, levando a vida cotidiana a um estado de pressão constante. Entretanto, o governo Milei chegou com promessas ousadas de reforma. Sua mensagem principal era simples: imprimir dinheiro não era a solução. Ele defendia uma drástica redução do tamanho do governo e pretendia permitir que os cidadãos usassem dólares americanos para suas transações diárias. A promessa de um crescimento econômico saudável estava no horizonte, mas o ambiente envolvente era tenso. Enquanto a inflação parecia recuar para 32% ao ano, a realidade nas ruas era de que muitos argentinos ainda lutavam para comprar produtos básicos. À medida que Milei implementava suas reformas, a primeira grande ação foi a devaluação controlada do peso. Essa medida arriscada afetou o valor da moeda em 50% num piscar de olhos. O objetivo era evidente: estabilização a longo prazo. No entanto, enquanto os dias se desenrolavam, os desafios persistiam, com a fragilidade do mercado de câmbio se tornando um tema cada vez mais relevante. Diante da escalada nas expectativas e preocupações, a situação da Argentina girava como um carrossel. Será que a bravura de Milei poderia redimir o país? Como uma nação que carrega um fardo histórico de falências e reviravoltas, a pergunta que pairava no ar era: conseguiriam os argentinos, mais uma vez, levantar-se das cinzas ou seriam consumidos por um colapso ainda mais profundo? O cenário econômico da Argentina é alarmante. Em 2024, a inflação atingiu uma impressionante marca de 292%, e mesmo com a queda nas taxas de pobreza, muitos argentinos ainda lutam para comprar itens básicos. A economia, apesar de promissora com uma expectativa de crescimento de 4,4% este ano, esconde tensões profundas. Economistas se mostraram surpresos, pois esperavam que os cortes drásticos do governo levassem a uma recessão, mas não foi isso que aconteceu. Contudo, a história da Argentina nos ensina a não nos animarmos muito cedo. Períodos de sucesso muitas vezes desaguam em desastres. Recentemente, a instabilidade no mercado de câmbio da Argentina parecia que ia repetir esse padrão. O grande dilema que o presidente Javier Milei herdou envolve a existência de duas taxas de câmbio para o peso argentino. Existe a taxa oficial, definida pelo Banco Central, e a taxa informal, conhecida como a taxa Blue, que é a realidade do comércio nas ruas. Enquanto o governo insiste na taxa oficial, que gira em torno de 400 pesos por dólar, o mercado negro paga até 1.000 pesos por um único dólar. Essa discrepância na valorização é prejudicial para a economia, pois a taxa oficial está claramente supervalorizada. Isso se traduz em um aumento nas importações e uma queda nas exportações, o que significa que os negócios locais começam a se prejudicar. Como um reformista radical, Milei poderia simplesmente abolir a taxa oficial, permitindo que o peso flutuasse de acordo com a oferta e a demanda. Essa é a prática da maioria das moedas globais, como o dólar americano e o euro. No entanto, essa ousadia poderia resultar em um autêntico suicídio político. O caos potencial poderia fazer o peso despencar, com uma venda em massa, levando a moeda a um colapso ainda maior. O que acontece agora com o peso argentino?
Conseguirá Milei estabilizar a economia antes do próximo desastre? A tensão cresce e uma pergunta crucial paira no ar: ele conseguirá devolver a esperança ao povo argentino? Ou os erros do passado irão se repetir, trazendo novamente a desilusão? Resumo anterior: o peso argentino enfrentava uma crise iminente. Se o governo falhasse em sua defesa, a moeda poderia desabar, devastando as economias e a credibilidade do presidente. Com um partido com menos de 15% do Congresso, as pressões aumentavam, e uma resposta urgente se fazia necessária. Enquanto isso, as dores da depreciação foram inevitáveis. Os preços de alimentos e bens essenciais estavam prestes a disparar, mas a desvalorização controlada do peso se tornou o primeiro passo crucial de Milei. Ele implementou uma redução drástica, fazendo a taxa oficial saltar de 400 para 800 pesos por dólar. Essa mudança, embora dolorosa, prometia aliviar a pressão sobre a economia no longo prazo. Com um novo plano em mente, Milei lançou um Traveling Peg, que previu uma redução mensal de 2% na moeda. Essa estratégia propunha estabilizar o mercado ao mesmo tempo que diminuía a supervalorização. Em abril de 2025, a situação mudou radicalmente. Milei conseguiu um investimento impressionante de 20 bilhões de dólares do FMI, o que significava que a Argentina se tornará uma prioridade para a organização. No entanto, essa ajuda financeira vinha com suas próprias exigências. Para garantir a sobrevivência econômica do país, Milei precisaria implementar reformas fiscais e modernizar a moeda, adotando um sistema de câmbio flutuante, mais controlado. O que parecia um alívio poderia rapidamente se transformar em um novo desafio. Ao anular a taxa de 1.100 pesos, definiu um intervalo que variava entre 1.000 e 1.400 pesos, com ajustes mensais de 1%. Narrativa: a tensão estava no ar. Poderia uma simples estratégia econômica mudar o destino de uma nação? A pressão aumentava e Milei, envolto em uma crise financeira, precisava agir rapidamente. Com um partido quase sem poder, cada movimento era um jogo arriscado. Desvalorizar a moeda em 50% parecia insano, mas poderia ser a única saída para evitar um colapso total. No entanto, a história não acabava aí. A cada mês, o peso perderia mais valor, mas a verdadeira pergunta pairava no ar: quem pagaria por essa nova edição das reformas? Os cidadãos, que já lutavam para sobreviver, estariam dispostos a mais sofrimento em busca de um futuro melhor? A crise econômica não era apenas uma série de números e gráficos, era sentida no dia a dia das pessoas. Todos na Argentina estavam atentos, as ruas ressoando com preocupações sobre o preço do pão, enquanto o governo buscava desesperadamente salvar a sua economia. O FMI estava apoiando, mas a cada movimentação, o ardor pelas mudanças se tornava mais palpável. O que aconteceria se as promessas não se concretizassem? Os prazos se esgotavam e as expectativas cresciam. A situação estava prestes a explodir em um clímax inesperado, e a multidão estava prestes a sentir o impacto. O futuro da Argentina estava em jogo, e todos se perguntavam: seria este o golpe definitivo que deixaria a nação de joelhos? Imagina a Argentina, quase à beira do abismo financeiro, com a taxa de câmbio do peso oficial abandonada. Agora, surge uma faixa estreita, entre 1.000 pesos por dólar e 1.400 pesos por dólar. Todo mês, o topo da faixa sobe 1%, e o fundo cai 1%. É uma dança perigosa, destinada a levar o país a uma moeda flutuante, sem choques imediatos. Mas o medo domina. E se o governo não conseguir defender essa faixa? O pânico leva investidores a vender pesos em massa, criando uma profecia que se cumpre sozinha, com o dólar sendo queimado rapidamente para manter o equilíbrio. Você sabia que a crise econômica da Argentina é como um veneno invisível, corroendo o sonho de estabilidade? O cheiro de ansiedade pairando no ar das ruas de Buenos Aires, enquanto famílias ouvem o tilintar de moedas sendo trocadas no mercado negro, sentindo o peso da inflação como um tapa gelado na pele. O plano é simples, mas traiçoeiro. Com o tempo, a transição gradual faria a moeda flutuante ganhar forma, evitando turbulências bruscas. No entanto, defender essa faixa cambial é o cerne da estratégia. O Banco Central deve intervir sempre que o mercado ameaça romper as barreiras. Se o peso perde valor demais e chega ao topo, vende dólares e compra pesos para sustentá-lo. Sem reservas em dólar, tudo desmorona. É por isso que o Fundo Monetário Internacional impõe metas rígidas para acumular reservas estrangeiras, principalmente dólares.
O plano básico parece direto. A Argentina exporta mais do que importa, trazendo dólares frescos. O Banco Central compra parte deles mensalmente. Mas a realidade é cruel. Como o barulho surdo de portas de fábricas fechando. As receitas de exportação decepcionam, especialmente na indústria de soja. Baixas exportações significam menos dólares entrando. Enquanto isso, a dívida em dólares paira como uma sombra gigante, 60 bilhões de dólares, herdada de governos anteriores. Nos próximos 3 anos, 45 bilhões devem ser pagos, apertando o suprimento de dólares como uma mão invisível. É duro construir reservas quando débitos assim consomem tudo. Há um lado político também. Milei quer inflação baixa, mas comprar dólares e vender pesos pode inflar o preço das coisas. Por fim, em junho de 2025, as reservas líquidas caem para menos 4,7 bilhões de dólares. Faltam 3,6 bilhões para atingir a meta do FMI. E piora, não melhora. Em um gesto de misericórdia, o fundo reduz a meta em 5 bilhões de dólares. Dá ar para respirar, por enquanto. Mas os investidores não engolem. Eles temem que a Argentina falhe em defender a faixa, que venha uma nova desvalorização brutal, humilhando as reformas radicais de Milei como um blefe. O pânico explode, todos vendem pesos antes da queda real, acelerando o caos. Em 7 sessões, o governo vende 1,8 bilhões em reservas líquidas para defender a taxa. Em certo ponto, especulação corre que restam apenas 700 milhões de dólares, suficientes para uma semana. E os especuladores, esses lobos, vendem não por necessidade, mas por lucro voraz. Como o cheiro acre de dúvida em um mercado apinhado, onde sussurros gananciosos ecoam, veículos param com um guincho nos estacionamentos lotados. E o toque gelado do medo nas mãos de quem segura moedas velhas. Então, a questão queima. Será que a Argentina ruiu, ou Milei prepara uma reviravolta épica que humilhará os pessimistas globais e mostrará que sua revolução econômica é imbatível? Aguarde o próximo fôlego, pois o drama financeiro está prestes a explodir em imprevisíveis labaredas. Imagine a nação sufocada por décadas de caos monetário, onde o peso argentino despencava sem freio, arrastando famílias inteiras para a miséria. Será que Javier Milei, o reformador radical, conseguiu o impossível? E o que acontece quando os Estados Unidos entram na jogada com bilhões em jogo? Prepare-se para reviravoltas que vão abalar suas convicções sobre poder e economia. Milei herdou uma Argentina à beira do abismo, com inflação de 292% e uma moeda que valia centavos. Ele prometeu cortar o Estado drasticamente, apoiar o dólar e desalavancar a impressão monetária, gerando superávites e freando a inflação para 32%. Mas, o risco de uma eleição intermediária perdida pairava como uma espada, ameaçando reverter tudo. Por que os investidores abandonariam o barco agora? Milei não possui apoio sólido no Congresso, em menos de 15% do poder. Spargaria rejeitaram o déficit que ele enfrentava, investindo em uma crise política que facilitaria o retorno da impressão de dinheiro. E foi aí que veio a reviravolta inesperada. Best, secretário americano do Tesouro, interveio com um acordo de swap cambial de 20 bilhões de dólares. Sinta o cheiro da tensão nos mercados, onde a fricção das transações e o suor dos traders ecoavam no ar carregado. Best garantiu, fizemos tudo para estabilizar a Argentina. Os investidores implodiram pesos, forçando o Banco Central a vender dólares rápidos, drenando reservas para 700 milhões. Mas isso não bastaria, uma semana até o colapso completo. Você imaginaria os Estados Unidos, distantes milhas dali, salvando um país na crise? Por que sacrificaram 20 bilhões, quando podiam ignorar? Espargadores queixaram-se de que não era política primeiro os americanos. Mas eles conseguiram? Os anúncios trouxeram alívio imediato. O peso recuperou-se, os títulos e ações subiram vertiginosamente. Isso lembra 1995, com o México, os Estados Unidos emprestaram 20 bilhões via Fundo de Estabilização Cambial, ganhando meio bilhão em retorno. Custou zero aos contribuintes americanos. Satisfeito com esse modelo lucrativo, Best organizou empréstimos privados adicionais de 20 bilhões, financiando a defesa da banda cambial. Mas o verdadeiro choque é o acre? Milei ganhou margem de manobra, adotando uma banda flutuante de 1.000 a 1.400 pesos por dólar, com ajustes mensais de 1%.
Ele tinha que pesquisar reservas estrangeiras, atingindo déficit de 4,7 bilhões em junho de 2025, 1 bilhão abaixo da meta do FMI. Mesmo com exportações fracassando, especialmente soja, e dívidas de 60 bilhões a serem pagos em 3 anos, o plano parecia sólido. No entanto, retrospectivas históricas mostram cautela. Desde 1890, o peso despencou em crises repetidas, como em 1929, quando abandonou o padrão ouro. Economistas previram recessão ao cortar governo, mas o crescimento atingiu 4,4%, com pobreza caindo. Milei superou obstáculos, mas mercados duplos, oficial de 400 pesos e paralelo de 1.000, exageravam a moeda, boicotando exportações. Ele devaluou 50% inicialmente, de 400 para 800 pesos perante dólar, depois adotou um Kravlin Peg com queda de 2% mensal, desempenhando-se bem inicialmente. Com 20 bilhões do FMI, maior fatia de crédito da entidade, 35%, a Argentina seguiu, mas pressões persistiam. Soja subavitada. Dívidas pressionavam dólares chegando. E a festa chocante? Acurro em eleições legislativas de Buenos Aires, onde 40% dos eleitores estavam, o partido de Milei perdeu para peronistas, derrubando seus números. Projeto Nacional de Grandeza entrou no alvo do estabelecimento fiscal. Parecia ele perderia meio do mandato, reabrindo portas para impressão de dinheiro. Confiança evaporou, pesos venderam em torrente, títulos e ações colapsaram. Um ciclo vicioso, crash econômico acelera a crise política. Sinta o gosto amargo da incerteza, o rugido das multidões nas ruas de Buenos Aires, clamando contra o superávit orçamental. Milei defendeu, eles atacam nosso pilar econômico. Mas derrotas eleitorais diminuíram sua influência. Sem impacto duradouro, investidores fugiram, sabotando o peso. Parecia desastre iminente, sem credibilidade, como sobreviver? Então, Best acompanhou tudo, decidindo intervir dramaticamente. Ele iniciou compras de pesos com dólares americanos, assinando um acordo de 20 bilhões para estabilizar via Tesouro. Esses fundos, do Fundo de Estabilização Cambial com mais de 200 bilhões em ativos, permitiram amortecer o peso contra vendas frenéticas. Faremos tudo para apoiar a Argentina e seu povo, disse ele, prontos para medidas excepcionais. Milhares de bolsas de valores subiam, investidores retornavam, pesos fortalecidos. Por que os Estados Unidos ajudariam, quando distantes do México adjacente? Críticos viram contradição. Soja americana competia com a Argentina, fazendo ajuda improvável para uma política América primeiro. Mesmo assim, replicaram a estratégia de México de 1995. Onde um swap de 20 bilhões lucrou 500 milhões sem custo público. Best taxaram vendas dólar pelo governo para defesa, provisoriamente interrompendo desvalorização. Viva a sensação de alívio intenso, o barulho das transações recuperando o ritmo, aromas de café fresco em negociações febris. Milei ganhou espaço político, impulsionando reformas fiscais e cambiais demandadas pelo FMI. Mas divisões persistiam, taxa oficial superestimada prejudicava exportações, enquanto o mercado negro bombava por medo de inflated pesos. A vertigem da ansiedade persistia, com reservas negativas exacerbadas por exportações fracas e débito pesado. Mesmo com Kravlin Peg e banda inicial, panes reais só aumentaram dúvidas críticas. Poderia Milei controlar a transição para flutuação plena sem choque? Moldova, agrada use autodoubença radical, roubando manuelamente? E se os Estados Unidos desistissem agora, deixando a Argentina em ruínas? Best organizou 20 bilhões adicionais de empréstimos privados, reforçando garantias verbais de intervenção ilimitada. Após anúncios, peso recuperou, títulos e ações explodiram alto. Rindo dos críticos, Best lembrou o precedente mexicano, nem um centavo dos cidadãos americanos foi perdido. No entanto, especuladores complexavam a situação, vendendo pesos para precipitar desvalorização esperada, forçando intervenções em dólar do Banco Central. Em 7 sessões, 1,8 bilhão em reservas evaporaram, restando meros 700 milhões, uma semana de defesa. Vou lhe contar um segredo chocante. Best não agia só por altruísmo. Soja americana compartilhava mercado com a Argentina, mas a estratégia protegia tarifas globais. Ceamistas Rainha Adcair, assumindo posição? Mas sem a ajuda de Best,
Milei caía em eleições intermediárias, colapsando em ciclo vicioso político-monetário. E agora, a grande virada, com intervenção americana, Milei ganhou chance de sólidas reformas, prometendo economia sustentável. Mas você realmente acha que os 20 bilhões resolveram tudo ou escondem conflitos maiores? Aguarde a próxima reviravolta, onde alianças políticas se rompem. Nos últimos anos, empresas chinesas como a Huawei, bem como companhias de mineração e energia nuclear, têm conseguido cada vez mais influência na Argentina. Recentemente, o governo argentino assinou um acordo de troca de 18 bilhões de dólares com o Banco Popular da China, solidificando ainda mais a dependência econômica do país em relação à China, que é o seu segundo maior parceiro comercial e o maior comprador de produtos agrícolas. Essa situação pode não parecer alarmante para os Estados Unidos, mas há uma clara intenção de mudar essa dinâmica. O objetivo americano é que a Argentina se alinhe mais com os interesses dos Estados Unidos, reduzindo a influência chinesa. Ao fortalecer laços com Buenos Aires, os Estados Unidos buscam garantir um espaço mais próspero e interconectado nas Américas, almejando um papel de destaque próximo ao seu território e afastando-se da dependência da Ásia. Esse novo movimento geopolítico tem sido chamado de Doutrina Dom, uma referência à doutrina Monroe, mas adaptada ao governo de Donald Trump. O fortalecimento das relações com países como Venezuela e Colômbia também faz parte dessa estratégia. Além disso, existe uma aliança política forte entre Trump e o presidente argentino, Javier Milei. Ambos compartilham uma ideologia semelhante, e Trump chegou a afirmar que Milei é mega, um apoio incondicional ao seu governo e políticas. Uma relação que parece promissora, especialmente considerando que Milei foi até convidado para a Casa Branca antes das eleições de meio de mandato na Argentina. Trump não hesita em tomar uma postura ativa na política argentina. A pergunta intrigante que surge é: até onde essa aliança pode levar a Argentina? Os desafios são enormes, e os riscos, palpáveis. E no fundo, a luta pelo controle dos recursos naturais da Argentina pode se tornar um campo de batalha decisivo na guerra econômica entre as superpotências. Prepare-se, pois o desenrolar dessa história pode surpreender a muitos. Dando sequência a esta situação complexa, o novo governo de Milei enfrenta uma crise inflacionária devastadora. Em meio a essa tempestade econômica, uma questão fundamental paira sobre o futuro da nação: consegue Milei estabilizar o peso, ou o país será arrastado por mais um colapso financeiro? Em um cenário de incertezas, o peso argentino despenca enquanto o presidente busca formas de evitar o desespero entre a população que já sofre com a alta dos preços. Mesmo com a ajuda financeira do FMI, a pressão sobre Milei aumenta, e os rumores de uma nova desvalorização pairam como nuvens escuras sobre o horizonte argentino. Neste contexto, a história da Argentina e as tensões com os gigantes econômicos se tornam cada vez mais entrançadas, levando a reviravoltas inesperadas. A importância dos laços econômicos e políticos se amplifica, e enquanto Milei tenta navegar pelo cenário traiçoeiro, nos perguntamos: até onde essa tensão pode chegar? Com que urgência o mundo aguarda por esse golpe de sorte verdadeiro? No coração da crise econômica argentina, onde a inflação devorava salários e expectativas, o presidente Milei enfrentou o abismo da ruína nas eleições intermediárias. Mas um acordo secreto com a administração Trump injetou 20 bilhões de dólares no país, questionando: será que Milei realmente precisa desse dinheiro todo? E que segredos ele guarda para os Estados Unidos? A resposta se revela em uma revolução econômica ousada, alianças políticas radicais e um flerte perigoso com a China. Vamos mergulhar nesse caos profundo, onde o peso argentino tropeça na borda do precipício. Primeiro, mergulhamos nas raízes do problema gigantesco de Milei. Imaginem o guincho da motosserra cortando burocracias, enquanto o peso, ou ARS, cai em guerra contra o dólar. Em 2010, valia 13 centavos de dólar, agora, miseráveis 0,07 centavos. Milei prometeu consertar em semanas, mas meses antes, tentou uma fuga radical. Vocês conseguem sentir o cheiro acre da pressão econômica, como cinzas de papel moeda queimado. Consertar lutos econômicos acumulados ao longo de décadas é quase impossível, especialmente quando a inflamação perdura há mais de um ano. Para compreender como Milei enfrentou isso, olhemos o histórico catastrófico do peso. Desde o pânico de 1890, o peso causou revoltas massivas e recessões profundas. Na virada do século XIX para o XX, a Argentina era um gigante econômico, com 4% da produção industrial mundial,
apesar de apenas 1,2% do PIB global. Criou estabilidade por um tempo, mas durante o século XX tudo desabou. Após 1929, abandonou o padrão ouro. Como outros países, o peso se tornou uma moeda fiduciária, controlada pelo governo. Inflações terríveis se seguiram, com hiperinflações em 1989, taxas de juros de 23% ao mês. Financiamentos e salários foram ajustados diariamente. Por anos, houve assistência humanitária, recordações amargas, crescimento anêmico nos últimos 20 anos. 96 governos prometeram reformas, nenhuma ocorreu. Tentaram conter preços, provocando uma inflação galopante. Agora era a vez de uma reforma radical. Milei, anarquista libertário e economista brilhante, enviou uma mensagem clara: o problema real era emitir dinheiro sem freio. Queria encolher o governo drasticamente, acabar com o Banco Central e permitir dólares para transações diárias. Após eleito, agiu rápido, reduziu o déficit para 5% do PIB, gerando superávit em um ano. Menos gastos governamentais derrubaram a inflação de 292% em 2024 para 32% ao ano, ainda alta, mas melhor. Pobreza cai, economia cresce 4,4% este ano. Economistas previram recessão, não aconteceu. Mas a história argentina ensina, jamais festejem cedo. Cada sucesso breve termina em desastre, como ameaças recentes ao mercado cambial. O grande dilema foi herdar duas taxas de câmbio, a oficial, a 400 pesos por dólar no fim de 2023, e a paralela, 1.000 pesos. Sobretaxada, prejudica exportações e favorece importações. Como reformista radical, Milei poderia abolir a oficial, liberando o peso. Mas seria suicídio político. O caos faria o valor cair abaixo da paralela, evaporando salários e poupanças, inflando preços de comida, energia e remédios. Com apenas 15% do Congresso, faltava poder. Então, agiu, desvalorizou 50% a oficial, para 800 pesos, causando dor curta, mas longo alívio. Introduziu um traveling tag, caindo 2% mensal. Funcionou por tempo, reduzindo sobrevalorização. Em abril de 2025, novo passo, recebeu 20 bilhões do Fundo Monetário Internacional, sendo 35% de seus créditos pendentes. Condições: cortar gastos e impostos, reformar câmbio para flutuação em banda, sem controle de capitais, com margem de manobra. Abandonou taxa oficial de 1.100 pesos, criando banda de 1.000 a 1.400, crescendo 1% mensal no topo, caindo no fundo. Transição gradual, sem choques. Agora, o Banco Central deve defender a banda, intervindo com reservas em dólares para vender ou comprar pesos. Objetivos: acumular reservas até positivos. Plano simples: exportar mais que importar, comprando dólares. Mas falhou: exportações ruins, especialmente soja. Débito de 60 bilhões de dólares, 45 recoverável nos 3 anos, pressionando dólares. Colocar dólares aumenta a inflação, via vendas de pesos. Em junho de 2025, reservas líquidas negativas em 4,7 bilhões, 3,6 bilhões abaixo da meta. Piorava. FMI deu folga, reduzindo meta. Mas investidores temeram fuga em vendas de pesos. Profecia autorrealizadora, vendendo 1,8 bilhões em 7 sessões, restando 700 milhões, semana máxima. Vendendo pesos por especuladores, também. Vocês sentem o ar elétrico de pânico, como o zumbido de enxames sobrevoando ruas de Buenos Aires. Milei sabia, se falhasse, tudo desabaria. Escolheu esconder acordos políticos. Ouçam risos nervosos, bares de Buenos Aires, ar perfumado de vinho e medo, pois acordos dependiam de eleições. Socialista ou comunista vencendo? Então, generosidade murcharia. Trump acreditava em reformas de Milei para a economia. Semelhanha com o México 1999, 20 bilhões em swap cambiário, lucro de 500 milhões, fortalecendo laços comerciais. Mas argentino dependia de eleições intermediárias. Vitória de Milei significaria sucesso, derrota, colapso cambial e perda de 20 bilhões. Felizmente, vitória esmagadora, inclusive Buenos Aires. Mercados subiram, peso valorizado, reservas positivas.
Como resultado, títulos, ações e câmbios saltaram, investidores recuperando fé nas reformas de Milei. Comprando pesos, Tesouro dos Estados Unidos lucrou, como predito por Scott Bessent, apesar de não ser o fim. Trump exultou com vitória de Milei, creditando a ajuda deles. Agora, Milei tem 2 anos restantes de mandato, fortalecido e com mais apoio americano. Será que a Argentina rompe ciclo de destruição econômica finalmente? Mas trabalho árduo resta para mudanças duradouras. Ex-ministro da Economia argentino disse muito, a Argentina entra ciclo virtuoso, construindo reservas, tornando-se investimento atraente. Antes, dilema ovo-galinha, confiança só com divisas, mas divisas exigem confiança. Agora, confiança retorna, problema se resolve sozinho. Milei deve intensificar reformas, mais que há 2 anos. Mercado observará decisões difíceis adiantadas, cortar regulamentações e subsídios, promover livre mercado, consolidar equilíbrio fiscal. Remoções de controles de capital e livre comércio causam dor imediata, mas recompensas longas. Milei pode alcançar reformas radicais, abolindo o Banco Central, tirando o poder de emitir dinheiro. Legalizar dólar leva a competição livre de moedas. Colando a Argentina aos Estados Unidos. O que acontece na Argentina importa enormemente, não só para o país, mas para Estados Unidos e vizinhos latinos, como mapa para escapar problemas regionais. Sentindo o bafo quente de incerteza, o vento seco da Pampas carregando sussurros de especulação? Quem imaginaria que, no ápice da vitória, uma sombra escura surge, ministros da esquerda, aliados da China, tramando sabotagem interna. Vai Milei ceder aos lobos disfarçados de aliados, ou revelará traidores em seu círculo íntimo, trocando os 20 bilhões por uma aliança traiçoeira com potências rivais, arrastando a América Latina para um caos ainda maior? Ouçam o barulho de vidro quebrando, fortuna escapando pelos dedos, o fim chocante está próximo. Recentemente, a administração do ex-presidente Trump se mostrou interessada em auxiliar a Argentina, principalmente após a vitória de Javier Milei nas eleições de meio de mandato. Ele foi convidado a visitar a Casa Branca, onde o presidente Trump expressou sua satisfação com os avanços econômicos do novo governo argentino. O apoio dos Estados Unidos poderia ser crucial para Milei, que agora, com um mandato fortalecido, poderia ter a chance de tirar a Argentina de um ciclo vicioso de crises econômicas. Porém, qual será o verdadeiro custo dessa ajuda? Quando o ex-presidente Trump se refere a uma eventual mudança de governo, a cautela é evidente. Não é segredo que, caso um candidato mais à esquerda ganhe, o cenário econômico mudaria drasticamente. Agentes do mercado, como Scott Bessent, mostram-se céticos. A generosidade dos Estados Unidos em relação à Argentina depende, em última análise, da política interna do país. Na memória estão outros episódios, como em 1999, quando o México enfrentou crises com seu peso e recebeu ajuda similar de 20 bilhões de dólares. Naquela ocasião, o acordo trouxe lucros e estreitou laços com Washington. Entretanto, a situação argentina é bem mais delicada. O sucesso de Milei e seu plano de reformas estão intrinsecamente ligados às eleições. Se sua posição prevalecer, a fragilidade da moeda argentina poderia levar a um colapso econômico, colocando em risco não apenas a economia do país, mas também a confiança dos Estados Unidos nesse investimento. Graças a uma vitória decisiva nas eleições, Milei viu os mercados reagirem positivamente, isso revitalizou a economia, atraindo de volta investidores hesitantes. Mas será que esse otimismo é sustentável? Com o peso argentino em constante desvalorização e uma dívida imensa em dólares, o novo governo enfrenta um desafio ardente. A ideia de um acordo de câmbio entre nações está repleta de complexidades, a estrutura desse tipo de transação depende demasiadamente das condições políticas internas. O que pode sair errado se a população argentina não ver melhorias concretas? O relacionamento com o FMI é crítico neste cenário, mas também se coloca questões sobre como garantir que essa injeção de capital realmente beneficie a economia nacional e não se transforme em outra promessa frustrada, como tantas na história argentina. Milei tem em mãos uma chance rara de mudar o destino de seu país, mas com precedentes tão conturbados, o futuro é incerto. Estaria a Argentina prestes a dar um passo decisivo rumo à estabilidade econômica, ou a sombra de crises passadas ainda pesa sobre seus ombros? Em momentos críticos da história argentina, surge uma questão intrigante.
Por que os Estados Unidos, tão distantes, estariam dispostos a apoiar o país sul-americano? A história revela que, em 1995, o México passou por dificuldades com sua própria moeda, o peso. Naquele momento, o governo americano lançou um acordo de troca de moeda de 20 bilhões de dólares do Fundo de Estabilização de Câmbio, resultando em um lucro de 500 milhões para os contribuintes dos Estados Unidos. Mas será que o mesmo poderia acontecer com a Argentina? A situação da Argentina é, sem dúvida, diferente. Enquanto o México é um vizinho próximo, a Argentina está a mais de 8.000 quilômetros de distância. A questão que se impõe é, qual o real motivo para os Estados Unidos oferecerem ajuda a um país que compete diretamente com eles no setor agrícola, especialmente em meio à guerra comercial com a China? Produtores da soja americana, que enfrentam sérias dificuldades, ficam preocupados ao ver recursos fluindo para a Argentina, seu principal concorrente. Alguns críticos argumentam que essa ajuda não se alinha com uma política de América em primeiro lugar. Personagens como Elizabeth Warren questionam se Scott Bessent, secretário do Tesouro, está realmente priorizando os interesses americanos ou ajudando amigos investidores, como os grandes fundos BlackRock e Fidelity. Bessent, por sua vez, nega essas alegações enfaticamente, afirmando que a ajuda é estratégica, com o objetivo de fortalecer alianças na América Latina e evitar que a Argentina vire um estado fracassado, como a Venezuela. No entanto, a verdadeira preocupação dos Estados Unidos parece ser o controle sobre a influência da China na Argentina. Durante conversas, Trump enfatizou que o comércio com a China deve ser limitado, especialmente em setores sensíveis como o militar. Bessent também discutiu a importância de manter a Argentina alinhada com interesses americanos no setor de telecomunicações e mineração, visando bloquear a crescente influência chinesa nas valiosas reservas de terras raras e urânio do país. Mas, será que os Estados Unidos conseguirão desvincular a Argentina de seus laços com a China? Com tantos interesses em jogo, o tempo dirá se esta aliança resistirá ou se a Argentina se verá outra vez à deriva nas tumultuadas águas geopolíticas da América Latina. Você consegue imaginar o momento chocante em que a administração Trump acaba de selar um acordo de 20 bilhões de dólares para a Argentina? Um país à beira do colapso econômico, prestes a ver seu líder radical enfrentar uma humilhação eleitoral esmagadora, de repente ganha um salva-vidas no valor de uma fortuna colossal. Quem diria que o anseio desesperado de um reformador incansável, armado com motosserras e planos drásticos, poderia virar o jogo, ou será que é apenas o começo de uma traição ainda maior? Sinta o ar carregado de tensão, com o cheiro de crise pairando como fumaça no ar úmido de Buenos Aires. Continuando da bomba de 20 bilhões de dólares da administração Trump para a Argentina, apenas porque eles não têm regras claras para isso, eu suponho, revelamos que o presidente Milei, esse ícone de uma eleição intermediária turbulenta, receba ajuda crucial. Mas o que exatamente ganha os Estados Unidos com essa jogada ousada? Isso toca em uma revolução econômica profunda, alianças políticas renovadas e, acredite, até uma sombra de rivalidade com a China. O cheiro da ambição geopolítica lá fora, misturado ao som distante de negociações tensas. Passando pela revelação sombria de que o acordo de 20 bilhões de dólares da administração Trump para a Argentina não segue regras claras, isso inclui o apoio ao presidente Milei em sua eleição intermediária, com uma ajudinha inesperada, é claro, mergulhamos no dilema maior de Milei. Imagine um reformador radical à beira de ser humilhado pelas urnas, porque a moeda argentina, o peso ou a ARS, ameaça despencar como uma avalanche inevitável. Já em guerra, valendo 13 centavos de dólar em 2010, agora pateticamente a 0,07 centavos. Sinta o pânico nas ruas, o toque frio do dinheiro nas mãos trêmulas, enquanto Milei tenta segurar as rédeas antes de ser atropelado pelo tempo. Seguindo o colapso iminente que deixou Milei à beira da derrota eleitoral, incapaz de consertar o problema em menos de um ano, vemo-nos obrigados a desvendar a história catastrófica do peso argentino. Desde 1890, a Argentina foi uma potência econômica, mas a desvalorização selvagem causou pânicos, recessões brutais. Durante um século, era uma economia rica, com 4% das riquezas mundiais, apesar de apenas 1,2% do PIB global, criando estabilidade, mas perdendo-a no século XX. Sinta o peso da ruína, o som de portas batendo em fábricas fechadas, quando, após 1929, abandonaram o padrão ouro como outros países, e o peso se tornou uma moeda flutuante arruinada.
Será que essas cicatrizes do passado condenarão Milei a repetir os erros? O suspense paira como um trovão distante. Do abandono humilhante do padrão ouro após a Grande Depressão de 1929, um erro compartilhado globalmente que atolou o peso em desvalorizações, retornamos ao pesadelo atual de Milei. Durante mais de 96 governos fracassados, nenhuma reforma corrigiu o endividamento, amplificando a inflação em ciclos viciosos. Mas Milei, um economista e comentarista político ousado, apontou o verdadeiro vilão, a impressão incessante de dinheiro pelo governo. Ele prometeu cortar drasticamente o tamanho do Estado, abolir o Banco Central e permitir o uso de dólares americanos no dia a dia. Imagine a adrenalina dessa promessa radical, ecoando em salas lotadas. Após as fracassadas tentativas de 96 governos em 120 anos, incapazes de quebrar o ciclo de inflação, e agora Milei surgindo como o Messias radical, escutamos sua execução pós-eleição. Logo após se tornar presidente, ele encolheu o governo para 5% do PIB, gerando superávit em um ano. Com gastos reduzidos, a inflação despencou de 292% no início de 2024 para 32% anual, ainda alta, mas alívio sufocante. Pobreza diminuiu, economia cresce 4,4% neste ano, confundindo economistas que previam recessão. Sinta o cheiro de renovação, o toque quente de empregos retornando, mas, o História Argentina sempre reserva uma reviravolta cruel. Como sempre, o sucesso breve leva ao desastre. Da surpresa econômica de Milei, cortando o governo e freando a inflação, apesar das previsões pessimistas, com pobreza caindo e crescimento surpreendente, voltamos aos problemas herdados. Milei assumiu dois câmbios do peso, o oficial de 400 pesos por dólar, fixado pelo Banco Central, e o Blue Rate informal de 1.000 pesos nas ruas. Esse Blue Rate negro cria economia paralela, com cidadãos comprando dólares para escapar da impressão febril de dinheiro. Mas a defasagem enorme significa moeda supervalorizada, incentivando importações e prejudicando exportações. Sinta a frustração, o som de negociações nas sombras, enquanto empresas caem atrás. Com o abismo entre o câmbio oficial em 400 pesos por dólar e o Blue Rate em 1.000, gerando economia subterrânea, Milei, o reformador radical, poderia abolir o oficial e flutuar o peso livremente, como o dólar, euro, iene ou libra. Mas seria suicídio político, causando caos, desprezo ao peso abaixo do Blue Rate, arruinando salários e poupanças, disparando preços de comida, energia e remédios. Com apenas 15% do Congresso, ele não tinha força. Então, o que ele fez? A tensão cresce no ar gelado. Do risco político de flutuar o peso sem apoio congressional, Milei tomou medidas controláveis. Primeira, desvalorização média de 400 para 800 pesos por dólar, 50% de queda, dor imediata para longo alívio. Depois, um Kraven Peg, depreciando 2% ao mês para estabilidade gradual. Funcionou por tempo, até abril de 2025, quando ganhou 20 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, IMF, favorito do fundo, com 35% dos créditos. Mas com condições, continuar cortes de gastos e impostos, mesmo adotando flutuação com banda, sem controles de capital. O cheiro de esperança mascarado em burocracia. Após a transição para a flutuação bandeira em 2025, abandonando 1.100 pesos por dólar para a banda de 1.000 a 1.400 pesos, crescendo 1% mensal nas pontas, Milei defendeu a banda intervindo com reservas. Banco Central vende dólares para apreciar o peso quando cai demais. IMF impôs metas de reservas em dólares, comprando exportações em excesso. Mas exportações desanimaram, especialmente soja, renunciando dólares. Dívida herdada de 60 bilhões de dólares, repartindo 45 bilhões em 3 anos, suga suprimento. Comprar dólares aumenta a inflação. Por junho, reservas líquidas em menos 4,7 bilhões, 3,6 abaixo da meta. IMF relaxou 5 bilhões, mas investidores venderam pesos em pânico. O sinal de caos iminente ecoa. Da corrida especulativa esvaziando reservas para defender a banda, com o IMF obtendo, IMF impôs tolerância. Mas especuladores venderam pesos prevendo desvalorização, motivando vendas defensivas do Banco Central. Em 7 sessões, queimaram 1,8 bilhões em reservas líquidas. Em um ponto,
estimaram apenas 700 milhões restantes, combustível para uma semana apenas. Imagine o cheiro de espanhol, a sensação de apreensão nos bancos, enquanto especuladores e locais derrubam a moeda em ondas de pânico. O que acontecerá a seguir, nessa teia de traições e alianças forçadas? A humilhação final espera, ou uma virada surpreendente contra as probabilidades? Ar o ar tenso. Em 1995, quando o México enfrentou problemas com sua moeda, o peso, os Estados Unidos forneceram um acordo de troca cambial de 20 bilhões de dólares pelo Fundo de Estabilização Monetária. Essa troca trouxe um lucro de 500 milhões de dólares, ou seja, não custou nada aos contribuintes americanos. Agora, a pergunta que surge é: por que os Estados Unidos estariam dispostos a salvar a Argentina? A Argentina e o México diferem imensamente. Enquanto o México é vizinho dos Estados Unidos, a Argentina está a mais de 8.000 quilômetros de distância. Críticos levantam a questão de que disponibilizar fundos para a Argentina não parece refletir uma política de América em primeiro lugar. Os agricultores de soja americanos, desesperados pela guerra comercial com a China, não apreciam ver dinheiro sendo destinado a um concorrente direto. Alguns senadores, como Elizabeth Warren, sugerem que Scott Bessent, o secretário do Tesouro, pode estar favorecendo alguns amigos investidores. Fundos de investimento impactantes, como BlackRock e Fidelity, e investidores como Stanley Druckenmiller e Robert Citrone têm grandes interesses nesse cenário e são muito próximos de Bessent, por conta de seu passado no mercado de investimentos. Bessent, no entanto, nega todas as acusações, afirmando à CNBC que o discurso sobre ajudar americanos ricos com interesses na Argentina é completamente falso. Segundo ele, a prioridade é manter o interesse estratégico dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Ele descreveu a Argentina como um aliado sistematicamente importante da América Latina, argumentando que não deseja vê-la se tornar um estado fracassado como a Venezuela. O foco real é impedir a China de obter influência na Argentina. Trump, em conversas, enfatizou que trocas comerciais são aceitáveis, mas qualquer cooperação militar com a China deveria ser evitada. Essa preocupação foi discutida diretamente por Bessent com o ministro da Economia da Argentina. Os Estados Unidos desejam limitar o acesso da China aos recursos argentinos, como terras raras e urânio, e quer que a Argentina firme acordos com empresas americanas de mineração e telecomunicações, em vez das chinesas. Entretanto, se o objetivo é afastar a Argentina da influência chinesa, é necessário um esforço considerável. Agora, vamos mergulhar na intrigante história da Argentina e seu desafiador cenário econômico. Você consegue imaginar como um milagre financeiro pode surgir em meio ao caos? O que pode acontecer quando um novo líder tenta mudar a história de uma nação? Prepare-se, pois a revelação está prestes a acontecer. O presidente Javier Milei, disposto a enfrentar os desafios econômicos, se vê encurralado por uma moeda em colapso. O peso argentino, outrora forte, tornou-se um peso cuja desvalorização ameaça a estabilidade do país. Em seu discurso fervoroso, Milei aponta a impressão desenfreada de dinheiro como o verdadeiro inimigo. Ele deseja reduzir drasticamente o tamanho do governo e permitir que os cidadãos utilizem dólares para suas transações diárias. Após assumir a presidência, Milei rapidamente age. Ele promete um superávit fiscal impressionante, em um ano, começa a colher os frutos de suas reformas. Mas o passado recente gera desconfiança, a inflação disparou para 292% no início de 2024. O que isso significa para o povo argentino? A luta pela sobrevivência se intensifica nas ruas. Muitas pessoas ainda lutam para adquirir bens básicos. Contudo, as taxas de pobreza começam a cair, e a economia projeta um crescimento de 4,4% para o ano. No entanto, enquanto a esperança brota, os economistas se questionam: este novo rumo resultará em sucesso duradouro? O dilema persiste. A Argentina possui dois câmbios para sua moeda. O oficial, controlado pelo Banco Central, e o dólar blue, usado informalmente nas ruas. O que acontece quando a desvalorização se torna inevitável? Quando Milei faz um movimento audacioso para ajustar o valor do peso, ele desencadeia um ciclo de desconfiança no mercado. As pessoas começam a vender seus pesos a uma velocidade alarmante. Como uma profecia autorrealizável, a pressão sobre o real peso aumenta, e o governo luta para manter a estabilidade. O que ocorrerá quando os investidores perceberem que a situação econômica pode sair do controle?
Enquanto Milei tenta estabelecer um câmbio flutuante sob rigorosas condições do FMI, enfrenta uma pressão intensa. A indústria da soja, fundamental para a economia, não está prosperando. Como ele pode restaurar a confiança sem sacrificar a população? O tempo corre e a necessidade de dólares aumenta. Agora, a questão é: conseguirão os líderes argentinos escapar da teia da dívida e da desvalorização? O futuro da Argentina está prestes a se desenrolar em um drama econômico emocionante, onde cada decisão poderá definir o destino de milhões. O que vem a seguir nessas ruas fervilhantes? O desenlace pode ser tão surpreendente quanto devastador. A recente aliança entre os Estados Unidos e a Argentina de Javier Milei está fazendo ondas. Eventualmente, a administração Trump celebrou um swap de moeda de 20 bilhões de dólares, essencial para reerguer a economia argentina. Uma política fiscal sólida e reformista foi a chave que Milei apresentou ao mundo. Mas como isso afeta a vida real dos argentinos? E o que acontece se tudo não sair como planejado? O que muitos não sabem é que o futuro econômico da Argentina estava em uma balança delicada. Com o peso desvalorizando a passos largos, a inflação disparava, colocando as pessoas em uma luta diária para sobreviver. Em 2024, a inflação atingiu impressionantes 292%, e mesmo com os sinais de melhora, a pobreza ainda atormentava os lares argentinos. É triste pensar que, mesmo com uma nova direção, as ruas eram repletas de pessoas enfrentando dificuldades, incapazes de comprar produtos básicos. No entanto, não era apenas uma questão de números. A política de Milei era um movimento radical. Ele pretendia abolir o Banco Central, permitir o uso de dólares nas transações diárias, e ainda assim, muitos estavam céticos sobre suas promessas. Afinal, o que poderia dar errado quando se tentava mudar algo tão arraigado? Ele primeiro fez um ajuste doloroso, cortando o valor do peso em 50%. A dor imediata valeria o risco? Assim que o primeiro passo foi dado, a verdade é que os mercados reagiram. Havia uma mistura de esperança e desespero. Após um breve período de estabilidade, aconteceu uma reviravolta. As entraves no mercado de câmbio começaram a ameaçar o projeto de Milei. Com um cenário complicado, a taxa oficial de câmbio e a Blue Rate se distorceram. A escassez de dólares percolava, como uma sombra em um dia ensolarado. Responderia o novo governo a essa crise? O que acontece quando a confiança dos investidores secar? A pressão é cada vez mais forte, e a incerteza permeia as transações bancárias. A bolha poderia estourar a qualquer momento. Quais seriam as consequências para Milei e sua administração, se a política não conseguisse manter a economia à tona? O peso estava prestes a afundar mais uma vez em um mar de incertezas, enquanto os cidadãos aguardavam desesperados por um futuro apreensivo e desolador. Imagine um presidente, Javier Milei, o lobo louco de Buenos Aires, prestes a perder tudo em meio a uma crise econômica que faz sua moeda desabar como um castelo de cartas. O cheiro do medo permeia o ar, enquanto as multidões gritam nas ruas, observando o valor do peso argentino despencar. Será que ele aceitou 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos, sob a administração Trump, para salvar sua pele? Mas, e se isso significar se afundar em alianças perigosas, inclusive com a China? Por que aceitou essa ajuda, e o que os Estados Unidos estão realmente ganhando com isso? Para entender essa chocante reviravolta, precisamos mergulhar na história de Milei, o radical reformador que tem cortado gastos públicos como se estivesse comandando uma motosserra em um denso bosque. Ele se vê frente a uma eleição intermediária que pode determinar seu futuro. No momento, o peso argentino vale apenas 0,07 centavos de dólar, uma queda drástica em relação aos 13 centavos de 2010. O eco dos alarmes financeiros ressoa nas ruas, onde famílias tentam comprar pão, sentindo o frio da inflação em suas perissuadas de preocupação. Milei prometeu corrigir essa situação desesperadora, reduzindo drástica e radicalmente os gastos do governo, chegando a implorar pela ajuda americana. Mas por que esse apelo desesperado? Simples, ele precisa desse dinheiro para implementar sua revolução econômica radical, enxugando o Estado com uma determinação quase sombria. E o envolvimento dos Estados Unidos? Isso gera uma nova rede de alianças políticas, até mesmo com a China. Você consegue imaginar os sussurros emocionantes e traiçoeiros nas negociações secretas?
O passado recente da Argentina nos ensina que, em crises, a esperança costuma ser um terreno traiçoeiro. O peso argentino tem uma história de feridas abertas, agravadas por erros acumulados ao longo de décadas. Desde 1890, o país enfrentou uma inflação devastadora que fez a economia tremer como um trem desgovernado. Lembre-se do período dourado em que a Argentina simbolizava 4% do comércio mundial, mesmo com apenas 1,2% de seu PIB. Após as crises de 1929, abandonaram o câmbio fixo, mergulhando na inflação que perdurou por décadas. Milei, então, surge como um outsider, armado com um plano radical: parar de imprimir dinheiro e reduzir o governo a meros 5% do PIB. Quando assumiu a presidência, em um movimento audacioso, ele conseguiu um superávit considerável em um ano, enquanto a inflação caía de assombrosos 292% em 2024 para cerca de 32% anualmente. A pobreza ainda era visível, com pessoas desesperadas lutando para obter alimento. Contudo, a taxa de pobreza começou a cair, e o PIB previa um crescimento de 4,4% para o ano. Economistas riam da ousadia de Milei, prevendo uma recessão devastadora, mas a queda drástica não ocorreu. No entanto, a história da Argentina ensina que a fortuna é volúvel, tornando as esperanças elevadas um convite ao desastre. Recentemente, o mercado cambial começou a mostrar sinais preocupantes de instabilidade, com as duas taxas de câmbio, oficial e no mercado paralelo, conhecido como Blue Rate, se distanciando drasticamente. No final de 2023, a taxa oficial era de 400 pesos por dólar. Enquanto a Blue Rate alcançava 1.000 pesos, com a taxa oficial sendo claramente supervalorizada, sufocando as importações e prejudicando as exportações. Milei poderia, em um ardente movimento, eliminar a taxa oficial e permitir que o peso flutuasse livremente, assim como o dólar americano, o euro, o iene japonês e a libra esterlina. Mas a anarquia poderia resultar em um colapso total do peso, levando os salários e as economias a um abismo, aumentando os preços de alimentos, energia e remédios a patamares insuportáveis. Sem uma ampla maioria no Congresso, controlando menos de 15%, dar esse passo seria visto como um suicídio político. Assim, agiu com cautela, desvalorizando a taxa oficial de 400 para 800 pesos por dólar, cortando 50% do valor da moeda. Essa decisão trouxe dor no curto prazo, mas visava ganhos a longo prazo. Na sequência, Milei introduziu um Kraven Tag, permitindo que a moeda perdesse 2% de seu valor mensalmente. A estratégia parecia funcionar por um tempo, estabilizando enquanto saía gradualmente da terrível sobrevalorização. Contudo, em abril de 2025, com os 20 bilhões de dólares do FMI, uma instituição que já possuía 35% do crédito em risco no país, uma nova fase se iniciou. Havia condições. Milei deveria cortar gastos públicos e adotar uma flutuação controlada, evitando controles de capitais, inicialmente estabelecendo uma banda entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar, onde a taxa de câmbio poderia variar de maneira controlada. A ideia era facilitar uma transição suave para uma moeda flutuante, sem choques imediatos. Contudo, um elemento crucial de um regime cambial é que deve ser defendido. O Banco Central deve intervir se o valor da moeda ameaçar ultrapassar os limites da banda. Quando o peso se desvaloriza excessivamente e atinge o topo da banda, o Banco Central deve vender dólares e comprar pesos. Isso, porém, exige reservas em dólares. Se faltarem, toda a estratégia pode desmoronar. Outro desafio se apresentava: a Argentina precisava acumular dólares. O FMI estabeleceu metas para isso, e o plano era simples: o país deveria exportar mais do que importava. Assim, os dólares entrariam, permitindo que o Banco Central comprasse parte deles mensalmente. Contudo, as receitas de exportação foram decepcionantes, especialmente com a queda dos preços da soja, deixando a Argentina sem recursos e com uma dívida externa de 60 bilhões de dólares herança das administrações anteriores. Em 3 anos, 45 bilhões de dólares deveriam ser pagos, pressionando cada vez mais as reservas do país. A pressão é intensa para acumular reservas, mas cada compra de dólares para o Banco Central poderia potencialmente aumentar a inflação. Em junho de 2025, as reservas líquidas estavam em um nível alarmante de 4,7 bilhões de dólares negativos, atingindo uma meta 3,6 bilhões abaixo do estipulado pelo FMI. E isso estava apenas começando a piorar.
O FMI acabou relaxando as metas, reduzindo a exigência em 5 bilhões de dólares. No entanto, os investidores começavam a perder a confiança, vendendo seus pesos com medo de uma possível devaluação. Essa venda em massa da moeda se tornou uma profecia autorrealizável. Todos começaram a se desfazer de ativos antes que a devaluação realmente acontecesse. Em apenas 7 sessões, a Argentina havia vendido 1,8 bilhões de dólares em reservas, chegando a um ponto crítico de apenas 700 milhões para defender sua construção cambial, o que duraria apenas uma semana. Para complicar ainda mais, muitos dos que vendiam pesos eram especuladores que contribuíam para uma pressão insustentável. É um momento humilhante para um país rico em recursos cair nessa armadilha, com os tubarões do mercado percebendo o sangue da recessão iminente. Mas, e se Milei conseguisse virar o jogo com a ajuda americana? O que implicaria essa aliança com a China? Essa manobra pode reordenar o mundo como conhecemos. Será que isso resultará em uma vitória ou em uma queda fatal, enquanto as moedas caem nas poças de um desespero dilacerante? Você pode acreditar que essa cadeira elétrica econômica arrisca tudo por alguns dólares manchados? E se isso revelar fraquezas profundas no sistema global, deixando nações lutando por influência? Prepare-se para descobrir se essa ajuda é a salvação ou um veneno, com traições à vista, capazes de romper alianças como vidro sob pressão.